Chega de ouvir essa bobagem sentimental sobre almas gêmeas e amor eterno. Jogue fora todas essas fábulas que te contaram desde a infância. Hoje não falaremos de mágica. Falaremos de uma psicocirurgia impiedosa, sobre por que a relação em que você se entregou de corpo e alma de repente morreu, e você nem sequer percebeu o momento da morte. Não acenderemos velas, faremos uma autópsia. Falaremos sobre o amor como um processo bioquímico complexo que obedece a leis rigorosas. Entraremos em um território onde seu cuidado se mostrou tóxico e sua devoção sufocante. Onde o desejo masculino é dissecado não pelo romance, mas pelo bisturi frio da análise. E é isto que eu te prometo. Em 20 minutos, você terá em mãos um relatório de patologia completo. 7 causas exatas e irrefutáveis da morte do seu relacionamento. Operaremos não com emoções, mas com os fatos do subconsciente dele. Nosso cirurgião-chefe será uma pessoa que olhou para a alma mais fundo do que qualquer outra. Carl Jung. Vamos transformá-la de uma viúva de coração partido em uma prossectora de sangue frio que sabe exatamente o que levou ao desfecho fatal. Você entenderá por que as relações perfeitas muitas vezes se mostram inviáveis e receberá uma vacina contra a repetição desse erro. Prepare sua mente para a operação. Será estéril, preciso e sem anestesia. E antes de entrarmos na sala de cirurgia, coloque sua credencial, seu like pelo nosso trabalho e sua inscrição para não perder a próxima consulta. E agora, um teste de prontidão. Se você tem medo de ver a verdade e quer deixar tudo como está, coloque o número 1 nos comentários. Se você está pronta para dissecar sua dor, para extrair sabedoria dela, pressione 2. Vamos ver quem de nós é o cirurgião e quem é o paciente. E assista até o fim, porque o 7º item do relatório não é apenas uma causa. É um vírus que mata 9 de cada 10 relações construídas na abnegação feminina. Causa 1. Morte por perfeição. A armadilha da máscara ideal. Vamos começar com o que mata o amor lenta, silenciosa e seguramente, com a sua perfeição. Jung dizia que cada um de nós tem uma persona, uma máscara social que usamos para agradar os outros. A máscara da boa menina, da dona de casa ideal, da parceira compreensiva e que tudo perdoa. Você se esforçou tanto para criar essa máscara, a aprimorou tanto, que em algum momento ela se fundiu ao seu rosto. E o homem que um dia se apaixonou por uma garota viva, real, talvez um pouco excêntrica e imperfeita, de repente descobriu que vive com um papel impecável, mas absolutamente previsível. Imagine que você vai ao teatro para assistir a um drama emocionante e sempre te mostram a mesma peça perfeitamente ensaiada. Todos os dias ele sabia exatamente o que você diria, como reagiria, o que prepararia para o jantar. Ele deixou de ver você como uma pessoa, começou a ver você como uma função. A função de esposa ou namorada. E a função não é amada, é usada. A atração, a paixão, a intriga. Tudo isso se alimenta do mistério, da espontaneidade, de uma leve pitada de imprevisibilidade. A alma masculina é a alma de um caçador. E caçar um manequim em uma vitrine simplesmente não é interessante. Ele não vai embora porque você é má. Ele vai embora porque está sufocado pela sua perfeição. Ele procura aquela ao lado de quem pode ver um rosto vivo e não uma máscara impecável e congelada. Causa. 2. O chamado da sombra. Por que ele se sente atraído por aquela que ele mesmo proíbe? Agora vamos mergulhar mais fundo, nos porões mais escuros da psique masculina. Jung chamava esse lugar de sombra. A sombra é tudo aquilo que o homem, e qualquer pessoa, proíbe a si mesmo de ser. É sua garota má interior, seus desejos reprimidos, sua agressão oculta, sua sede de causa e liberdade, seu egoísmo e irresponsabilidade. Ele é um bom pai de família, um trabalhador responsável, um cara certinho. Ele construiu essa fachada brilhante por anos. E tudo que é escuro, selvagem, inconveniente, ele escondeu nesse mesmo porão de sua alma. E então aparece a outra mulher. Muitas vezes ela é o seu oposto absoluto. Um pouco cínica, imprevisível, egoísta,
vivendo por suas próprias regras, e todos sussurram ao redor. O que ele viu nela? A resposta é simples. Ele encontrou nela sua própria sombra. Ele se atrai por ela não como uma pessoa. Ele a usa como uma chave para, por um curto período, abrir a porta para seu próprio porão e libertar seus demônios. Ao lado dela, ele pode se permitir ser mau, irresponsável, incorreto. Tudo o que ele não podia ser ao seu lado, a ideal e correta. Isso não é amor. É uma psicoterapia inconsciente. Ele não a escolhe em seu lugar. Ele tenta conhecer a parte rejeitada de si mesmo. E enquanto ele não reconhecer essa sombra em si mesmo, ele buscará seu reflexo em outras mulheres. Causa 3. A Síndrome da Salvador. Como o cuidado materno mata o desejo masculino. Este item é um dos mais dolorosos de entender, porque atinge o que há de mais sagrado, o seu cuidado. Quando uma mulher diz, eu fiz de tudo por ele, ela muitas vezes descreve a transição clássica de um estado feminino para outro, do arquétipo de amante para o arquétipo de mãe. Você não começou apenas a amá-lo, você começou a servi-lo, a salvá-lo e a protegê-lo. Você resolvia os problemas dele, o lembrava de coisas importantes, se certificava de que ele tinha comido e se vestido bem. Você se tornou a mamãe ideal para ele. E agora a verdade principal e inconveniente. Não se sente atração apaixonada, animal e sexual pela mãe. Nas profundezas da psique masculina, isso é um tabu absoluto. Assim que você se torna a mamãe para ele, ele automaticamente se torna o filho. E qualquer impulso sexual em sua direção começa a ser percebido pelo subconsciente dele como algo proibido, quase como incesto. A paixão morre. Ele pode te valorizar, te respeitar, até te amar à sua maneira, mas ele deixa de te desejar como mulher. E ele vai embora. Vai embora para se sentir novamente um homem adulto, ao lado de alguém que não ficará olhando para a boca dele e verificando se ele colocou o gorro. Ele não foge do seu cuidado, mas do papel de filho obediente em que você inconscientemente o colocou. Se ao menos uma dessas causas já te fez pensar, se algo dentro de você ressoou dolorosamente, nos avise. Coloque um sinal de mais nos comentários. Este é o nosso sinal secreto de que estamos falando a mesma língua e estamos cavando na direção certa, direto para o coração do problema. Causa 4. O herói morto. Quando não sobrou dragões para ele. Dentro de cada homem, mesmo o mais quieto e caseiro, vive um antigo arquétipo, o herói. Ele precisa se sentir forte, necessário, um vencedor. Sua autoestima depende diretamente da capacidade de superar dificuldades, resolver problemas, matar dragões por sua mulher e sua família. Este é o combustível que faz a sua essência masculina funcionar. E agora pergunte a si mesma, quando você fez de tudo por ele, quantos dragões você deixou para ele? Provavelmente você os matou sozinha. Você resolvia os problemas domésticos antes que ele pudesse notá-los. Você encontrava saídas para situações difíceis, enquanto ele apenas se preparava para pensar. Você, com as melhores intenções, transformou a vida dele em um pântano confortável e seguro, onde não há desafios, perigos ou oportunidades para heroísmo. Você, querendo ajudar, na verdade castrou o herói interior dele. E ele começa a se sentir inútil, fraco, desnecessário. Ele olha para você, tão forte e resoluta, e entende que ao seu lado ele é um ninguém. E então ele vai embora. Ele procura por aquela princesa em apuros que precisa ser salva por quem precisa lutar. Ele foge para onde possa se sentir novamente um herói, mesmo que esse dragão seja apenas a necessidade de pregar uma prateleira ou lidar com o encanador. Você o privou do campo de batalha e ele foi procurá-lo em outro lugar. Causa 5. A fome de sua alma. Por que ele busca aquela que complementará seu mundo interior? Vamos imaginar a alma masculina como um castelo enorme e complexo com muitos cômodos. E dentro deste castelo vive a sua imagem inconsciente e idealizada da mulher. Não é uma pessoa real, mas sim uma energia, um sonho. Jung a chamaria de ânima, mas vamos chamá-la simplesmente de alma dele. E essa mulher interior
ela é multifacetada. Em um de seus cômodos, ela é a terna e carinhosa donzela. Em outro, a apaixonada e desinibida amante. No terceiro, a sábia e compreensiva rainha. E no quarto, o mais escuro e mais sedutor, a selvagem, imprevisível e perigosa bruxa. O homem sem saber passa a vida inteira procurando no mundo real aquela que possa abrir as portas para todos esses cômodos. Quando você se tornou para ele apenas a boa menina, apenas a mãe carinhosa, você abriu para ele apenas 1 ou 2 cômodos em seu próprio castelo. E as outras portas permaneceram trancadas. A alma dele começou a ter fome. Ela ansiava por paixão, jogo, loucura, sabedoria, mistério. E ele partiu em busca daquela que tem as chaves para os cômodos que faltam. Ele não busca aquela que é melhor que você. Ele busca aquela que possa te complementar para montar o quebra-cabeça completo de sua própria alma. Ele vai embora, guiado por uma fome que você, com todo o seu amor, não conseguiu saciar, porque ele mostrou apenas uma faceta do seu diamante feminino. Causa 6. O nós venenoso. A perda de si mesma como garantia da partida dele. No início de uma relação, há o eu e o tu. 2 mundos separados e interessantes que se exploram com curiosidade. É um tempo de faíscas, mistério e atração. Mas depois, muitas vezes, por medo da perda, a mulher começa a construir o nós. E este nós, gradualmente, como uma era venenosa, envolve e sufoca tanto o eu quanto o tu. Você começa a dizer, nós pensamos, nós amamos, nós queremos. Você desiste de seus hobbies porque nós passamos tempo juntos. Você perde seus amigos porque nós agora temos amigos em comum. Você deixa de ser uma pessoa separada e inteira e se torna uma metade, um apêndice, uma sombra. Uma relação é uma dança de 2 estrelas inteiras que giram uma ao lado da outra, criando uma bela constelação, mas nunca se fundindo em uma massa disforme. Assim que você se dissolve completamente nele, a dança para. A tensão, o mistério, o interesse desaparecem. Ele olha para você e não vê outro universo que ele queira decifrar, mas seu próprio reflexo no espelho. Isso é chato e assustador, porque ao perder você como uma pessoa separada, ele também começa a perder a si mesmo. E a partida dele é frequentemente uma tentativa instintiva e de pânico de se libertar dessa fusão sufocante. Ele não foge de você, ele foge do nós venenoso para se reencontrar e talvez um dia encontrar aquela que não terá medo de permanecer uma estrela separada e brilhante ao lado dele. Causa 7. A fuga pessoal dele. A outra mulher como um espelho de seu próprio vazio. E agora chegamos ao ápice. A causa mais importante, a mais profunda que você tanto esperava. Prepare-se, porque agora vamos mudar o foco de você, dele e da outra mulher para algo muito mais importante. Muito frequentemente, e quanto mais velho o homem, mais frequentemente, a partida dele quase não tem a ver com você. É uma fuga pessoal dele. Fuga de si mesmo. Imagine um homem que chegou à meia-idade e percebeu que não viveu como sonhou. O trabalho não traz alegria, os objetivos não foram alcançados. Por dentro, um vazio retumbante e o medo da velhice que se aproxima. A alma dele está em crise. E para lidar com essa dor interna, ele precisa fazer um trabalho enorme e difícil. Repensar a vida, admitir os erros, encontrar novos significados. Isso é assustador. E em vez disso, ele escolhe o caminho mais fácil, o mais covarde. Ele encontra a outra mulher. Ela não é uma pessoa, ela é uma pílula de analgésico. Ela é um brinquedo brilhante e chamativo que o distrai do barulho em sua própria cabeça. Um novo caso cria a ilusão de uma nova vida. A ilusão de que ele ainda é jovem, cheio de vigor e que tudo pode ser recomeçado do zero. Mas isso é uma mentira. Ele não foge para ela, ele foge de si mesmo. Ela é apenas um sintoma de sua profunda doença da alma, de sua não realização, de seu pavor existencial. Ela é um espelho no qual, por um curto período, não se reflete seu vazio, mas suas ilusões. Mas as ilusões se dissiparão, e ele permanecerá com o mesmo vazio, apenas em um novo cenário. Conclusão: seu caminho para a totalidade.
percorremos este caminho. Quebramos os 7 selos na porta do inconsciente masculino. E qual é a principal conclusão? A partida dele não é uma sentença sobre o seu valor. É um processo psicológico complexo, um drama de sua alma no qual você, assim como ele, não foi a parte má, mas apenas a parte incompleta. Ambos desempenharam seus papéis, usaram suas máscaras e esconderam suas sombras. E agora que você sabe disso, a pergunta principal muda. Ela não soa mais como: o que devo fazer para tê-lo de volta? Ela soa diferente. Que parte de mim eu reprimi e traí nesta relação? Chegou a hora de conhecer sua garota má interior. Sua bruxa que quer dançar sob a lua e não lavar a louça. Sua rebelde que tem sua própria opinião. Sua rainha que se valoriza acima da aprovação de qualquer um. E você precisa fazer isso não por ele, mas por você mesma. Entenda, esta situação dolorosa não é uma tragédia. É um presente. É a chance do universo de quebrar a sua gaiola de boa menina e te libertar. Uma chance de parar de ser conveniente e, finalmente, se tornar inteira. E uma mulher inteira que conhece e aceita todos os seus lados, tanto os claros quanto os escuros, se torna não apenas atraente. Ela se torna um imã. Ela se torna um universo autossuficiente para o qual as pessoas sonham em ser convidadas. E agora pare por um segundo. Pause e responda honestamente a si mesma, sem frases bonitas, a uma pergunta. Nesta relação, onde você fez de tudo por ele, quem você realmente perdeu primeiro, ele ou a si mesma? Escreva sua resposta sincera nos comentários. Isso não é para mim. É o seu primeiro e mais importante passo em direção à sua verdadeira essência. Obrigado por nos confiar o mais importante, sua atenção. Se esta análise foi não apenas útil para você, mas realmente valiosa, a melhor gratidão será sua inscrição e seu like. E isso nos ajudará a continuar criando conteúdo que muda vidas. Até a próxima.